Em meio à savana ressecada e repleta de emboscadas da África Oriental, há sempre uma espécie que se destaca, enfrentando o perigo antes de todos. O que leva as zebras a ousarem liderar a jornada mais extrema do planeta? Zebras. As pioneiras da grande migração da morte. Na savana da África Oriental, onde a estação seca transforma a grama em pó e o solo em couro rachado, há uma manada que sempre inicia a jornada antes de todas as outras. Antes dos guenos famosos por seus enormes números, antes das gazelas, as corredoras das pradarias e antes dos predadores que espreitam a cada passo. É a zebra, a estrategista silenciosa da grande migração. Não é coincidência que na época mais seca do Serengeti, quando o céu é composto apenas de nuvens cinzentas, as zebras sejam as primeiras a partir. Elas observam o céu, farejam o vento, interpretam cada pequeno sinal do solo. Com uma pequena mudança na umidade do solo ou o cheiro de grama seca, os instintos programados por centenas de milhares de anos são ativados. As zebras sabem que, se demorarem, a manada de gnus que vem atrás, 3 a mais que elas, ocupará todos os poços de água vitais ao longo do caminho. Na natureza, ser rápido não é apenas uma vantagem, é sobrevivência. Mas o motivo de estarem na frente não é apenas a água. As zebras possuem um sistema digestivo especial, mais primitivo que o dos ruminantes, mas que lhes permite comer grama velha, dura e pobre em nutrientes, o tipo de alimento que vacas ou gazelas não conseguem digerir. Graças a isso, elas se tornam as pioneiras da savana. À medida que a manada de zebras avança, seus incisivos afiados como navalhas cortam a grama seca e velha, deixando para trás uma camada de restolho verde e liso, a fonte de alimento ideal para os gnus que vêm atrás. Um pacto nunca feito, nunca dito, mas que dura há milhares de anos. As zebras lideram o caminho. Os touros seguem e ambos sobrevivem. Mas liderar significa enfrentar o predador primeiro. As gramíneas do Serengeti tremem levemente. Uma leoa está pressionada contra o chão, cada músculo tenso como a corda de um arco prestes a se romper.
Mais adiante, uma chita permanece imóvel sobre um monte, seus olhos amarelos examinando os menores movimentos das zebras. Atrás delas, hienas se movem silenciosamente em arco, escondidas na poeira vermelha que rodopia com o vento da tarde. Tudo está apenas esperando o momento em que as zebras baixarem a guarda. Em teoria, elas deveriam ser as primeiras vítimas. À frente da manada, expostas na pradaria aberta, 3 pontas se fechando como uma armadilha mortal. Mas a natureza tem um cenário diferente. De repente, o leão ataca. Ele mira diretamente na zebra líder. Em um momento em que parecia impossível escapar, a manada se virou como uma onda viva, e o líder desferiu um coice com as patas traseiras. O coice furioso desviou o leão, fazendo-o cair para o lado e perder impulso em apenas 1/10 de segundo. Mas foi o suficiente. A zebra passou correndo, levantando um pequeno redemoinho de poeira vermelha. O leão se levantou, rugindo de raiva, mas a caçada havia terminado. A manada de zebras se transformou em um fluxo preto e branco que se afastou, deixando o predador parado no meio da pradaria em chamas, tendo falhado em sua emboscada aparentemente perfeita. Por que uma espécie sem presas e garras, sem velocidade superior, escapa com tanta frequência da morte pelas mãos do rei da savana? Em teoria, as zebras deveriam ser as que sofrem as maiores perdas. Mas na realidade o oposto é verdadeiro. As zebras muitas vezes sobrevivem melhor do que a manada caótica de vacas atrás delas. Elas possuem olhos laterais, o que lhes confere um campo de visão incrivelmente amplo, ajudando-as a detectar emboscadas a grandes distâncias. Quando o perigo surge, o coice de uma zebra é poderoso o suficiente para quebrar as mandíbulas de uma hiena adulta. E,
Mais importante, elas são as primeiras a enxergar o terreno, a identificar a rota de fuga, obrigando os predadores a serem cautelosos com perseguições incertas. Quando as centenas de quilômetros de jornada levaram as zebras às margens do rio Mara, a água à sua frente estava estranhamente silenciosa. As pedras espalhadas no meio do rio eram, na verdade, crocodilos do Nilo prendendo a respiração, aguardando o primeiro momento. Mas as zebras continuaram avançando. Aqui, a estratégia de sobrevivência não era mais comida ou predadores terrestres, mas sim a água. As zebras pararam por apenas alguns segundos. Elas examinaram o rio com instintos estranhos. Liam a profundidade pela cor da água. Sentiam a direção da correnteza e descobriam redemoinhos ocultos que o olho nu não conseguia detectar. Então, como um sinal invisível, a líder avançou primeiro. A manada de zebras atrás imediatamente mergulhou na correnteza escura. Confiando completamente na escolha das zebras. Mas naquele momento, o preço da posição de vanguarda ficou claro. Uma rocha viva tremeu violentamente, e então um crocodilo gigante saltou. Mordendo exatamente no ponto onde a zebra havia acabado de avançar. A mordida que errou o alvo fez a superfície da água explodir, criando um grande redemoinho que quase arrastou todo o grupo de zebras para a zona morta. Mas, graças à corrida precisa dos indivíduos líderes, a manada rapidamente saiu da área mais perigosa. Forçando os crocodilos a se virarem em outra direção em meio ao caos. Se as zebras não tivessem liderado o caminho, não tivessem percebido as águas rasas, não tivessem sentido as correntes, metade das vacas atrás poderia ter sido arrastada para o fundo do rio em questão de segundos. As zebras não apenas lideram,
Elas assumem o risco para que o resto da savana possa sobreviver. Dos primeiros passos na grama antiga do Serengeti até a primeira travessia do Mara, tudo está envolto em uma estratégia evolutiva perfeita. As zebras não migram apenas para sobreviver. Elas se movem como mapas vivos, lendo sinais, explorando, abrindo caminhos, ajudando todo o ecossistema a funcionar. Elas não se espremem no meio da manada. Não se misturam ao final do exército gigante. Elas escolhem a primeira posição, não porque sejam imprudentes, mas porque é onde gerenciam melhor o risco. Em meio aos milhões de passos trêmulos nas pastagens secas, há uma espécie que vai à frente não porque queira contemplar a paisagem mais bela, mas porque, se não for a primeira, todo o rebanho que a segue pode jamais alcançar seu destino. As zebras, guias silenciosas da grande migração, não precisam de nome, não precisam de chamado. Elas apenas fazem o que a natureza lhes ensinou há tempos. Quem consegue prever o futuro da estação seca, esse sobrevive. E é também nessa jornada árdua que as zebras revelam o que as torna pioneiras: uma resistência extraordinária. Ao contrário das vacas, que se assustam facilmente ao se separarem da manada, as zebras mantêm uma calma peculiar. Elas não correm seguindo o fluxo caótico, mas sim em direção a um objetivo, uma capacidade quase inata de localização, que as ajuda a sempre encontrar a manada, mesmo quando dispersas pelo vento, pela poeira ou por predadores. Na rota migratória haverá momentos em que a manada terá que atravessar terrenos onde até os leões hesitam em pisar. Terras profundas e rachadas que queimam sob o sol, ou áreas baixas onde a lama se transforma em uma armadilha mortal com apenas uma chuva. Mas as zebras raramente caem nessas armadilhas. Elas sentem a dureza do solo a cada passo e evitam áreas que outras espécies só percebem quando é tarde demais.
Há dias em que a manada de zebras precisa viajar continuamente por mais de 30 a 40 quilômetros sob o calor escaldante. Nesses momentos, sua solidariedade é mais evidente. Os filhotes são empurrados para o meio, as mães permanecem por perto, e os machos mais fortes mantêm um círculo ao redor deles, não para atacar, mas para proteger. Um reino temporário, construído a partir do instinto de proteção mútua. E às vezes, no meio dessa jornada árdua, surge um momento aparentemente lendário. Uma zebra fêmea para repentinamente no meio da migração. Sem gritos ou pânico, apenas um leve alongamento de um corpo exausto após dezenas de quilômetros. Bem no meio do campo aberto, onde predadores podem surgir de qualquer direção, nasce um filhote de zebra, sem ninho, sem abrigo, sem um momento de paz. A manada de zebras imediatamente se fechou ao redor, formando uma muralha viva, protegendo-a do vento, da poeira e dos olhos amarelos que observavam de longe. Nenhum outro herbívoro na grande migração fez isso com tanta eficácia. Poucos minutos depois, a jovem zebra teve que se levantar. Na migração, não há tempo para fraqueza. Ou se levanta ou morre. E por mais estranho que pareça, mesmo nas primeiras horas de vida, ela sabia como enfrentar a manada seguindo o ritmo que a natureza havia impresso em seus ossos, herdado de seus ancestrais. Uma criatura recém-nascida tinha que correr. Dar à luz no meio da jornada não enfraqueceu a manada. Pelo contrário, lembrou-a de que não podia diminuir o ritmo. Cada filhote que surgia no meio daquele fluxo gigantesco obrigava a manada a manter o ritmo, a formação e principalmente a posição de vanguarda, pois somente na frente havia espaço suficiente, visão suficiente e segurança suficiente para que a nova vida abrisse os olhos e visse o mundo. As zebras não são as mais fortes. Mas são eles que nunca abandonam os seus. Esse é o verdadeiro poder da natureza, não as garras, mas o coletivo.
Sob o sol escaldante do meio-dia, uma chita saiu de repente da grama. Ela mirou diretamente na jovem zebra que ainda não estava acostumada a correr. Mais um suspiro, e suas garras tocariam as costas da pequena. Mas por trás, uma zebra adulta saltou como um raio vivo. Ela inclinou o corpo para bloquear o caminho da chita. O som da colisão foi seco. A jovem escapou. Mas a grande caiu, deixando um rastro de poeira vermelha rodopiando ao redor do corpo. As chitas começaram a desfrutar dos despojos da caçada do dia. A manada de zebras parou em um raro momento de silêncio. As listras pretas e brancas inclinaram levemente a cabeça, formando um círculo ao redor do indivíduo caído, como um ritual memorial silencioso. Então a manada continuou caminhando. Mais importante ainda, um lembrete de que neste mundo a força não reside no mais forte, mas naqueles que estão dispostos a se apoiar mutuamente. E quando a estação chuvosa retorna, quando todo o Serengeti desperta em meio à exuberante grama verde, as zebras surgem na vanguarda. Elas são sempre as pioneiras da vida, sinalizando que o ciclo do renascimento está começando. A cada ano, essa jornada se repete, e a cada ano, as zebras continuam na vanguarda. Não para liderar, mas porque nasceram para presenciar a natureza um passo à frente dos outros. Um pequeno passo aos olhos dos humanos, mas a fronteira entre a vida e a morte na natureza selvagem. Se você quiser descobrir mais segredos de sobrevivência na natureza, deixe um like, um comentário e não se esqueça de seguir o canal. A natureza ainda tem inúmeras histórias esperando para serem descobertas. O rio que separa a vida da morte. Uma armadilha gigante, a morte aguarda. Quem pode sobreviver a isso?
A migração de sobrevivência mais sangrenta do planeta. O sol vermelho nasce no horizonte do Serengeti, pintando o céu africano com uma cor ardente. As vastas pradarias que se estendem até o horizonte são iluminadas por uma poeira amarela e nebulosa. Ventos quentes carregam o aroma de solo seco e grama queimada através dos velhos arbustos de acácia. É aqui que começa a jornada mais feroz de sobrevivência. A Grande Migração. Quando a estação chuvosa termina, o lago seca, o solo racha, a grama fica amarela, a vida no Serengeti entra em um momento desafiador. Não há mais nada para comer, não há mais água para beber, os instintos primitivos afloram em cada criatura. Toda a terra parece ouvir uma ordem invisível, vir para o norte, onde o Maasai Mara ainda é verde. De longe, o chão começou a tremer. O som dos cascos dos cavalos misturava-se ao vento, ecoando pela savana. Cada sombra escura se movia, densa, infinita. Era uma manada de gnus, milhões de criaturas a caminho. Eles não eram tão belos ou majestosos quanto leões. Não tão rápidos quanto os chitas. Mas, naquele mundo cruel, os gnus eram o coração da vida. Seus corpos pesavam mais de 200 quilos, seus ombros eram curvados, seus pescoços eram grossos, seus chifres curvados como foices. Todos foram criados pela natureza para resistir à fome e aos predadores. Sua pelagem espessa e áspera os ajudava a suportar o calor de 4 graus do deserto. Seus olhos estavam bem abertos em ambos os lados, permitindo-lhes observar quase 300 graus, sem perder um único movimento nas pastagens douradas. Não havia líder, nenhum líder. A manada se movia como se guiada por uma alma comum. Eles partiram em silêncio, cada passo harmonizando-se como um só, transformando a savana em um rio vivo. De cima, o chão parecia fluir. Mas esta jornada não era para os fracos. Desde o primeiro dia, os filhotes tiveram que correr por horas se não quisessem ficar para trás. Cada parada poderia ser a última.
Atrás deles, predadores estavam sempre os seguindo, espreitando na poeira vermelha. Quando um filhote caía, os caçadores estavam prontos para despedaçá-lo. A manada não parava. No Serengeti, a misericórdia não tinha lugar. A jornada continuou por semanas. A poeira cobria corpos, novas feridas se acumulavam sobre as antigas. Mas ninguém parava, porque à frente havia grama verde e vida. O cheiro de água úmida flutuava no vento. O barulho cessou e a manada parou na margem do rio Mara. A água opaca corria, refletindo a luz forte do sol como um espelho plano. Do outro lado, havia a terra nova. Mas entre as duas margens, havia a morte. Debaixo da água aparentemente calma, os crocodilos do Nilo esperavam há meses. Eles jaziam imóveis, monstros ancestrais com mais de 5 metros de comprimento, seus olhos estreitos se estreitando na água turva. Cada respiração era um cálculo frio. Eles sabiam que aquele momento traria a única plenitude do ano. Os primeiros antílopes se aproximaram da beira da água. A sede os deixava impacientes. A manada se aglomerava. Uma ousada. Depois, milhares. Em meio ao caos, as mandíbulas gigantes se lançaram. O crocodilo se virou debaixo d'água, arrastando sua presa para o fundo, com os ossos quebrando sob uma mordida 10 vezes mais forte que a de um leão. A presa desapareceu. Mas a manada continuou a atravessar. O medo os invadiu, movidos pelo instinto de sobrevivência. Do outro lado havia grama, vida. Deste lado havia morte, mas parar também era morte. Ao cair da noite, a água do rio mudou de cor. O rio Mara, onde a morte de uma espécie alimenta inúmeras outras. Os sortudos chegaram à outra margem, exaustos.
descansaram após uma longa jornada. E essa jornada se repetirá, ano após ano, por milhares de gerações. Quando as primeiras chuvas retornarem ao Serengeti, os antílopes retornarão, iniciando um ciclo eterno de vida e morte. À frente, listras pretas e brancas começaram a aparecer no horizonte. À luz da tarde, elas aparecem como ondas em movimento na grama. Zebras, nômades, a beleza da ordem no caos. Elas não são tão numerosas quanto os gnus, mas são as pioneiras em todas as migrações. É a zebra que parte primeiro, liderando o caminho, abrindo caminho pelas terras áridas, e de alguma forma, sempre encontrando grama fresca e água. Atrás, o gnu segue, transformando toda a savana em dois riachos paralelos. As zebras podem viajar centenas de quilômetros sem se perder. Elas se lembram de cada rio, de cada terra por onde passaram. Essa memória é passada de geração em geração, é um mapa vivo das pastagens africanas. Os filhotes seguem suas mães, aprendendo a sentir tudo, é o legado da vida escrito pelo instinto. O corpo esguio da zebra e o pelo contrastante em preto e branco criam uma ilusão de ótica perfeita. Sob a luz forte do sol, essas listras borram os limites do corpo, dificultando a identificação do alvo pelos predadores. Não há duas iguais, cada zebra é uma impressão digital viva ou única, gravada pela natureza. Os rebanhos migram em formações compactas. No meio estão os filhotes, cercados por fêmeas adultas, e os machos mais fortes caminham do lado de fora, prontos para contra-atacar se forem atacados. Eles podem correr até 65 km por hora, menos que os gnus, mas suas reações são mais rápidas, mais sensíveis e mais disciplinadas. No meio da savana, quando os ventos secos sopram, o relincho da zebra ecoa pela estepe, tanto um chamado da manada quanto um sinal de alerta. Todo o Serengeti parece respirar com eles. A poeira se levanta, o vento sopra e, em algum lugar, olhos dourados se abrem na grama espessa. O predador percebeu, a estação da fartura chegou novamente. Uma jovem zebra pasta ocupada, de cabeça baixa, a poucos metros da manada. Ela não percebe que a morte está próxima. Talvez seja tarde demais.
Como se tivesse sido avisado, o leão atacou. O cavalo resistiu em vão, durando apenas alguns segundos antes que tudo parasse. A poeira baixou e o sol brilhou sobre esta cena familiar da natureza, onde a vida de um é paga pela morte de outro. Ao longe, a manada caótica de zebras continuava se movendo, sem olhar para trás. Pois ali, o medo não conseguia parar a jornada. Quando o sol se pôs, a savana estava novamente calma, como se nenhuma caçada tivesse ocorrido. Quando a savana africana mergulhou no crepúsculo, o sol em outros lugares começou a nascer. Do outro lado do mundo, em meio à névoa fria que cobria a água, outra migração estava ocorrendo. Menos barulhenta, mas não menos feroz. Nas áreas costeiras do Alasca e da Colômbia Britânica, as geleiras derreteram no vasto oceano. Água salgada e água doce se encontraram, criando o ponto de partida para uma jornada mágica. A jornada rio acima do salmão. No mundo frio do Pacífico Norte, o salmão é uma das criaturas mais extraordinárias. Ele nasce em riachos onde a água é límpida e fria. Os filhotes deixam seus ninhos, descendo o rio em direção ao mar aberto. Lá, eles passam de 3 a 4 anos vagando pelo oceano, viajando milhares de quilômetros para caçar, amadurecer e crescer. Quando chega a hora, um sinal invisível é ativado no corpo, o instinto de retornar para casa. Milhões deles retornam ao seu local de nascimento, enfrentando o frio e a correnteza dos rios, nadando contra cachoeiras, corredeiras, rochas e até mesmo os predadores à espreita. Seus corpos começam a mudar. Da cor prateada do mar, o salmão se torna vermelho fogo, com cabeças azul escuras, nadadeiras escuras e a mandíbula inferior dos machos curvada para cima, formando ganchos, armas nas batalhas pelas fêmeas. Essa cor não é apenas um sinal de reprodução, mas também uma declaração de vida e a última chama antes de se extinguir. Porque ao final da jornada, na areia e no cascalho tranquilos, eles cavarão um ninho, depositarão ovos e morrerão. Seus corpos se dissolverão na água, nutrindo uma nova vida. O sacrifício perfeito que a natureza programou. Nos riachos frios do Alasca, os ursos pardos aparecem quando a temporada do salmão começa.
O corpo gigante é coberto por uma espessa pelagem marrom prateada. Tem mais de 2 metros de altura em pé, pesa mais de 400 kg e se move com uma facilidade assustadora. Com patas grandes e garras curvas como ganchos de aço, cada golpe pode rasgar a pele de um salmão ou quebrar o pescoço de um veado. Seu olfato é apurado, podendo sentir o cheiro de salmão a dezenas de quilômetros de distância. Esperam meses, pacientemente, junto à água fria, pois esse período determina a vida de todo o ano. Quando o cardume de salmão sobe o rio, o urso pardo imediatamente deixa de ser solitário e se torna um governante. Apesar de sua aparência feroz, o urso pardo tem um forte instinto para criar seus filhotes. As mães levam seus filhotes até o rio, ensinam-nos a caçar e a escolher a melhor posição para pescar. Eles ocupam posições estratégicas nas corredeiras rochosas, onde os peixes precisam pular a cachoeira. A caçada explode. A captura é precisa, a presa não escapa da morte. Ele come a maior parte dos ovos nutritivos e cabeças de peixe, deixando o resto. Tudo retorna ao solo, às árvores. O ciclo eterno da nutrição. Em meio ao cenário de fome e fartura, vemos claramente a filosofia da natureza: só sobrevive quem sabe aprender, sabe esperar e sabe se adaptar. A sinfonia da vida e da morte, brilhante, cruel, mas também estranhamente completa. Do outro lado do planeta, onde a terra seca e rachada e o vento carregam um cheiro de areia e poeira, outra migração está começando. Do céu, o chão parece uma terra amarela queimada que se estende até o horizonte. Arbustos, algumas manadas de antílopes escondidas à luz do sol. E, ao longe, sombras cinzentas gigantes se movem lentamente no calor e na sede. Esses são os gigantes da savana, a manada de elefantes africanos. Seus corpos podem pesar até 6 toneladas, ter mais de 3 metros de altura e suas orelhas, tão largas quanto velas de barco, abertas para dissipar o calor sob o sol escaldante. Cada batimento cardíaco é tão poderoso quanto um tambor pedindo chuva, bombeando vida através de um corpo gigante que suportou milhões de anos de evolução. A tromba, o órgão mais incrível do mundo animal, é uma combinação perfeita de força e delicadeza.
Possui mais de 40.000 músculos, pode quebrar um tronco de árvore, mas também é macio o suficiente para pegar uma pequena folha. A tromba ajuda os elefantes a beber água e até mesmo a tocar suavemente suas panturrilhas como um conforto silencioso. As presas curvas, cor de marfim, não são apenas armas, mas também ferramentas vitais. Elas cavam em busca de água, descascam árvores e destroem espinhos para abrir caminho. Mas são essas presas que também fazem dos elefantes o alvo mais caçado da Terra. Liderando o caminho está a fêmea mais velha, com suas presas longas, cada passo uma marca de memória. Ela percorreu esse caminho dezenas de vezes, atravessando estações secas intensas, passando por períodos em que seus bezerros caíram e períodos em que as chuvas da salvação caíram. Eles sobrevivem não apenas pela força, mas pela memória, as memórias transmitidas de geração em geração. Da savana africana ao rio gelado do Alasca, da manada de gnus aos salmões rio acima e aos elefantes andando de um lado para o outro no deserto. Todos os seres vivos estão fazendo a mesma coisa e se movendo para sobreviver. Porque neste mundo não há parada segura. Cada passo, cada vida, cada sacrifício, tudo contribui para manter esta terra respirando. Quando a última luz se afasta da Terra, ela carrega consigo o som distante de milhões de passos, de ciclos que nunca param. A migração termina apenas para preparar outra migração. E a natureza, como uma canção sem fim, ainda ressoa em meio às mudanças do planeta. Qual momento desta jornada você sente mais profundamente? Compartilhe seus sentimentos na seção de comentários. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder a jornada para descobrir as batalhas de sobrevivência mais espetaculares do planeta.